se você ainda não fez a sua inscrição no meu canal no YouTube, então estou pedindo para que você vá lá, faça a sua inscrição, aperta o sininho para quando eu colocar um vídeo novo, você será com certeza notificado. E são vídeos de bênção, de mentoria, palavras poderosas. Vamos então para a nossa ministração dessa manhã, dessa mentoria. Como todos já sabem, a nossa proposta aqui é de mentoria, direção, ensinamento, são conselhos, são orientações para pessoas que querem receber esse treinamento, e como o nosso projeto se chama Mentoria Ninho das Águias. Então, provavelmente você está aqui comigo porque você é uma águia. Se você é uma águia, com certeza você vai ser muito abençoado. Águias são treinadas em seus ninhos, ok? Então o tema de hoje da nossa mentoria é: vou malhar meu trigo no lagar. Quem expressou isso foi Gideão. Vamos ver onde está essa palavra. Juízes capítulo 6. Vamos ler do verso 11 em diante. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra e que pertencia a Joás, a Biesrita, cujo filho Gideão estava malhando trigo no lagar para o esconder dos midianitas. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse: o Senhor é contigo, ó homem valoroso, homem valente. Gideão, porém, lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso, todas essas coisas nos sobrevieram? E onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, ó Senhor, nos desamparou e nos entregou na mão de Midian. Virou-se então o Senhor para ele e lhe disse: vai nesta tua força e livra a Israel da mão de Midian. Porventura, não te envio eu, diz o Senhor. Muito bem, então nós vamos, já oramos, né? Já lemos aqui a palavra. Eu quero então trazer as lições aqui. Já vamos direto ao ponto. O texto que lemos é o texto referindo-se a Gideão, como já falei aqui, e contar rapidamente aqui o pano de fundo dessa história toda para a gente entender sobre o assunto que vamos falar hoje, as lições que vamos extrair desta narrativa. Então, a Bíblia diz, no capítulo 6 de Juízes, que os midianitas estavam oprimindo a Israel por cerca de 7 anos. Todas as vezes que Israel semeava e colhia, no período da colheita do trigo, do cereal, os midianitas e outros aliados, que eram chamados de povos do Oriente, vinham com eles, acampavam-se ao redor do território de Israel e ali eles invadiam as searas onde se produziam, onde se malhavam os trigos, e então eles levavam toda a produção do ano, toda a colheita, e isso já estavam fazendo costumeiramente, virou um hábito, 7 anos fazendo isso. Mas a Bíblia diz que Gideão fez a diferença. Gideão simplesmente disse: eu não vou pegar a minha produção, a minha colheita, meu trigo, e deixar à mercê do inimigo, dos midianitas. Então ele teve uma ideia. Ele foi para o lagar, levou toda a sua produção de trigo para o lagar. Lagar era o lugar onde se pisavam uvas para fazer o vinho da uva, tirar o suco da uva, né? Então ele pega toda a sua produção, toda a sua colheita de trigo e leva para o lagar. E ali ele vai malhar o trigo, bater, né, para tirar a palha, enfim, e deixar só o cereal. Então ele vai
para aquele lugar para estrategicamente para desviar a atenção, para enganar, né, de certa forma, os midianitas, para que ele pudesse manter a sua produção, uma vez que todos os outros habitantes de Israel não tinham sua produção roubada, eram saqueados pelos midianitas. Mas Gideão tomou essa atitude. Então nós vamos tirar aqui algumas lições. E eu quero falar sobre 5 coisas, quero ser bem objetivo aqui, como se trata de uma mentoria, então nós vamos trazer aqui lições de mentoria para você que tem um chamado, que é líder, que é um pastor, que cuida de um rebanho, que tem uma profissão, que tem uma família, que quer conquistar alguma coisa na vida. Você vai ter que guerrear e ter estratégias para você preservar aquilo que Deus te deu. Então você vê, a primeira lição é essa, né? Porque o texto, quando você lê capítulo 6 de Juízes, você vai ver que Israel se acovardou de tal forma que quando os midianitas vinham com os seus camelos, com os seus soldados, com os seus saqueadores, Israel simplesmente se escondia em cavernas, em buracos que eles cavaram nas pedras, nas rochas, para se esconder, e deixavam todo o seu alimento, toda a sua produção à mercê dos seus adversários. Coisa que acontece com todo mundo, né? Tem gente que conquista coisas, constrói coisas, mas na hora do aperto, na hora que o inimigo vem, na hora que a adversidade vem, na hora que os adversários se levantam, a pessoa simplesmente foge, deixa a sua bênção para trás e tenta escapar. Mas Gideão teve uma estratégia, ele certamente pensou, ele disse, eu não vou ceder, eu não vou dar, eu não vou entregar aquilo que Deus me deu, a minha bênção, o trabalho das minhas mãos, o trabalho que eu construí, que eu trabalhei, que a minha família trabalhou, eu não vou entregar isso para que pessoas ou gente que nunca sacrificou absolutamente nada por isso, usufrua, entende? Então essa primeira posição que ele tomou na vida e que nós precisamos tomar. Tem coisa que Deus te deu, mas você precisa lutar por ela, porque tem alguém que está sempre querendo o que você tem, entendeu? É simples assim. Tem gente que está sempre buscando, querendo tomar ou invejando aquilo que nós construímos. Eles não têm coragem de construir, não têm coragem de fazer e vão tentar tirar algum proveito daquilo que Deus nos deu. Então, toma essa lição aí para você. Lute por aquilo que Deus te deu. Essa primeira lição que tiramos aqui com um exemplo do Gideão. Ele lutou por aquilo que ele acreditava, ele lutou por aquilo que ele cria e que ele entendia que era de Deus para a sua vida, tá? Tudo que Deus te deu, Deus deu para você que você guerreie, para que você lute, para que você trabalhe para preservar. Amém? Então vamos para as lições aqui. A outra lição é: conheça seus inimigos e crie estratégias para você ganhar deles. O que Gideão fez? Primeiro, ele sabia quem eram os seus inimigos, ele conhecia bem os midianitas. Ele sabia que esses eram inimigos do seu povo e que eles estavam tentando roubar. E eles, tentando não, eles estavam na verdade roubando. Isso por 7 anos. Eles já estavam estrategicamente, os midianitas estavam roubando toda a produção de Israel. Então Gideão certamente estudou, conheceu seus inimigos e criou uma estratégia para proteger a sua produção, a sua colheita, o seu trigo dos seus inimigos. Então, essa lição é importante. Conheça aquilo que pressiona você, aquilo que vem contra a sua vida, contra aquilo que você está construindo, edificando, trabalhando, para que não leve de você, para que não tire, mas é preciso que você conheça. Quem são seus inimigos hoje? Quem são os midianitas que estão se levantando contra a sua família, contra o seu casamento, contra a sua carreira profissional, seu trabalho, seu ministério? Quem são eles? Pois eles vieram justamente para roubar a bênção que Deus te deu. Mas crie estratégias para dizer
que você vai lutar, que você vai batalhar para proteger aquilo que Deus te deu. Então a estratégia dele foi levar o seu trigo para malhar lá no lagar, que era o lugar onde se malhava, se pisava uvas. Ele foi muito criativo. Então ele sai dali do comum, porque ele sabia que os seus inimigos iriam procurar a produção, a colheita, lá na eira, onde normalmente se malha o trigo, na eira, e iriam encontrar se estivesse ali. Então Gideão diz assim: eu vou tirar o meu trigo da eira e vou levá-lo para o lagar, porque eles sabem que não é tempo de uva, então eles não vão procurar o trigo lá no lagar. Isso é uma estratégia, isso é criatividade, isso é inteligência. Deus nos deu inteligência para ganhar dos nossos adversários, dos nossos inimigos. Tem muita gente que perde hoje para Satanás, perde hoje para as pressões, para os problemas da vida, para os ataques, para os adversários e adversidades, justamente porque não tem criatividade. Entende? Eu vejo as pessoas caindo em muitas armações de Satanás justamente porque as pessoas não conseguem discernir isso e criar estratégias para salvar aquilo que Deus lhe deu. Então, qual é o seu trigo hoje? O seu trigo pode ser a sua família, seu trigo pode ser o seu ministério, seu trigo é a sua vida financeira, a sua fonte de renda, seu trigo é os seus negócios, o seu trigo é a sua carreira, a sua profissão, seu ministério, sua vida espiritual, sua fé. Tudo que você está construindo hoje é o seu trigo. E você tem que criar estratégias para defender isso. Porque os midianitas, que é uma simbologia, tipifica aqui metaforicamente o diabo, o devorador, aquele que vem sempre para roubar e destruir o que Deus te deu e o que você está construindo, o produto do teu trabalho, ele vai sempre ver aquilo que você faz e vai tentar contra você para tirar a tua bênção. Agora, o que você tem criado de estratégia para você proteger a bênção que Deus te deu? É importante entendermos isso. Crie estratégias para proteger aquilo que Deus te deu, para proteger o teu trigo. Crie atividades, formas, maneiras inteligentes para proteger o que Deus te deu, tá? Porque os midianitas não vão desistir. A outra lição que tiramos daqui, que aprendemos aqui com o Gideão, que eu chamo de inovação. O que é inovação? Inovação é fazer algo novo, é criar algo, é fazer de uma forma que ninguém ainda fez, que ninguém criou ainda, que ninguém inventou ainda. Ele fez uma forma diferente quando ele levou o seu trigo para o lagar, entende? Então, todo líder, todo homem de Deus, toda mulher de Deus, toda pessoa que tem trigo precisa ter uma mente criativa, uma mente inovadora. Aprender a fazer o que ninguém ainda fez. Invente coisas. Deus te deu inteligência para você inventar, para você criar, para você buscar meios, formas de salvar, de proteger, de manter aquilo que Deus te deu. Entendeu? É importante entendermos isso e termos esse espírito criativo, esse espírito inovador. Eu gosto de ver pessoas que inovam, pessoas que inventam coisas diferentes, né? De vez em quando eu assisto alguns vídeos, esses vídeos curtos que o pessoal compartilha, de gente criativa, de gente que inova, que faz diferente, que muda. E eu acho isso fantástico. E o próprio Deus abençoa pessoas criativas. Então, a Bíblia diz que o anjo visitou a aldeia, o clã
de Gideão justamente por ver a atitude de Gideão. Entende? Gideão estava malhando trigo no lagar. Foi algo diferente, foi algo inovador, foi algo inteligente. E Deus gosta de gente inteligente. Deus gosta de pessoas que façam o que os outros não fazem, ou que ninguém ainda fez, se arriscou a fazer. Então podemos tirar essa grande lição da vida do Gideão, tá? Ele foi um grande inovador. E que você seja assim também. Deus gosta de pessoas assim. Foi por isso que Deus visitou Gideão. Disse: você é valente, você é corajoso, você tem estratégias, você sabe o que fazer. Você não é o tipo de gente que trabalha, que produz, e quando chega a hora de você usufruir, você permite que os midianitas venham e usufruam. Você luta pelo que você conquistou, né? Então, por isso Deus gostou da atitude de Gideão e visitou Gideão, falou com ele, dirigiu-se a ele e o chamou para um ministério, para uma missão muito maior do que aquilo que ele estava fazendo. Então preste atenção aqui. Não vale você dedicar todo o seu trabalho, o seu esforço, lutar pela sua casa, pela sua família, pela sua profissão, construir uma vida, conquistar coisas maravilhosas e depois vem outros, vem problemas, vem o diabo, vem as circunstâncias, vem as pressões da vida, te oprimem e você larga tudo, chuta o pau da barraca, não é assim? E acabou. E deixa para o teu adversário. Eu vejo muita gente desistindo, né, da vida, de coisas que são importantes para ele, como casamento, família, trabalho, profissão. As pessoas desistem por causa da pressão, porque não são criativas, não são inteligentes e não inovam, né? Então preste atenção, aprenda algo muito significativo na sua vida, aprenda o que eu vou dizer para você. Viva de tal forma, criando, inovando, sendo diferente, que quando os teus inimigos olharem para você, ganharem alguma coisa na sua vida e perceberem que você fracassou, que você perdeu, que saiu de você, saiu do seu controle, da sua mão, aquilo que era importante para você, e quando eles pensarem que você está chorando a sua desgraça, as suas perdas, as suas misérias, e eles vão até celebrar a tua derrota, mas sabe o que está acontecendo com você? Você está inovando, você está criando novas estratégias, você está criando novas possibilidades, você está planejando como conquistar coisas novas para você. Eu entendo que é isso que aconteceu com Gideão. Talvez alguém olhou para ele e falou assim: o cara nem produz mais nada, a família dele não produz nada. Mas Gideão estava começando um projeto novo, lá no lagar, no lugar improvável, onde os seus inimigos jamais desconfiariam que ele estaria fazendo. Então ele estava lá no lugar improvável. Talvez Deus esteja chamando você hoje, ou nesse tempo, para construir algo improvável, onde ninguém jamais imagina que você vai ser criativo, que você tem competência, que você tem capacidade para criar. Você entendeu? É isso que é importante. Seja criativo. Então o sujeito foi para o lagar. Isso é inovar, isso é criar tudo novo. Faça alguma coisa, você tem inteligência, você ora a Deus, busca a Deus, Deus te dá estratégia. Agora não ceda o que Deus te deu para o inimigo por causa de pressão. A outra lição que tiramos da vida do Gideão, aqui, dessa lição de Gideão, é que ele teve coragem e atitude. Sabe o que acontece com as pessoas? Com a grande maioria dos perdedores, que eles não têm coragem e não têm atitude. Eu acompanho pessoas que hoje estão perdendo, que estão fracassando em seus ministérios, no seu trabalho, na sua carreira, em muitas áreas da sua vida, porque são pessoas que não desenvolvem coragem e não têm atitude. Agora, nós encontramos na vida do Gideão coragem e atitude. Por que o anjo
foi exatamente lá onde estava o Gideão, porque viu coragem nele. É tanto que o anjo disse assim: o Senhor é contigo, ó homem valente, corajoso. Ele era ousado porque ele fala para o anjo: bom, se o Senhor é conosco, então por que está acontecendo tudo isso? Ousadia, ousadia. Todo conquistador, todo realizador precisa ter ousadia, ter coragem, atitude para enfrentar o problema que está acontecendo. Veja que quando você lê o texto de Juízes capítulo 6, você vai ver que todos os grupos de Israel, todas as tribos, fugiam com medo dos midianitas e entregavam a produção da terra para eles. Mas Gideão não. Gideão criou estratégia para proteger, disse: eu vou proteger. A mentalidade de Gideão eu não vou entregar. Eu não vou ter que trabalhar um ano inteiro, produzir a minha terra, ter a minha colheita, e no final vem aí uns malandros aí de midianitas que não produziram nada, que não trabalharam nada, que não construíram nada, que vivem sugando os outros. Eu não vou entregar para eles. E ele buscou estratégia. E por conta disso, Deus o escolheu para ser o libertador de Israel. Então presta atenção. Quando todos de Israel ou em Israel estavam acovardados, dominados pelos midianitas, ou dominados pela pressão dos midianitas, entregavam suas colheitas, Gideão não estava. Ele estava muito corajoso, ele estava muito decidido, ele estava muito empenhado no que estava fazendo, que ele rompeu com a hegemonia do medo que dominava Israel. Ele disse: eu não vou ser dominado. Ele buscou coragem. Então preste atenção, você quer fazer a diferença? Tenha coragem de fazer o que os outros não estão fazendo. Tenha coragem de defender o que Deus te deu. E é quando você se levanta como ousado e corajoso que Deus respalda você. Entendeu? É nesse ponto que Deus se levanta e diz: eu vou te honrar. Então Gideão não quis entregar sua colheita. Ele tinha coragem e atitude. Porque também não tem que ter só coragem, tem que ter atitude. Atitude é agir, é te levar a fazer. É importante você entender isso. Ter atitude para não ser escravo. Ter atitude para não entregar a sua bênção para opressores, para sanguessugas que não pagaram nenhum preço para ter aquilo. Então, lute pelo que Deus te deu. Lute pelo seu casamento, lute pela sua família, lute pelo seu trabalho, pela sua profissão, lute pelo resultado do que você está construindo. Guerreie por ele, entende? Mesmo que você tenha que lutar contra o exército todo, mas parta para cima, porque é em cima disso que Deus vai te honrar nesse tempo. A outra coisa de lição que podemos tirar aqui positiva para a nossa vida é que o Gideão revela uma coisa: insatisfação com o comum. Todos estavam entregando a produção da sua terra para os midianitas, mas ele estava insatisfeito com aquilo. Então, isso revela uma coisa, revela uma pessoa insatisfeita. Toda pessoa insatisfeita é aquela que sai do senso dos comuns, é aquela que sai da média, aquela que inova, é aquela que diz: eu vou fazer a diferença. Eu não vou entregar o que Deus me deu, eu não vou entregar o que Deus me entregou, o que Deus me abençoou. Então, essa insatisfação é sair desse senso comum. Todo mundo entregava a sua produção, ele não. E sabe o que acontece com as pessoas que estão sendo também levadas pelo senso comum, pela média? Se todo mundo está fazendo, também vou fazer. Todo mundo entregou, também vou entregar. Todo mundo aceita, por que eu tenho que ir contra? Você não tem que aceitar o que não tem que ser aceitável, o que ser aceito, o que é incorreto.
Você tem que fazer o que Deus te chamou para fazer e tem que se posicionar como tem que se posicionar. Tem gente que não muda porque acha que está tudo bem, já se conformou, como os israelitas todos haviam se conformado com o sistema. É assim mesmo, todo ano os midianitas vêm e levam produção, então tem que ser assim mesmo. Quem é que vai levantar contra isso? O que vai mudar isso? A situação é essa, as pessoas se ajustam às situações opressivas, opressoras, e por isso não reagem mais. Não tem mais ações, não tem mais atitudes. Mas Gideão disse, espera aí, não é justo. Eu trabalho, eu luto, eu conquisto, eu construo, eu suei o ano inteiro plantando. Quando chega a hora de usufruir da minha colheita, da minha bênção, aí vem outros estrangeiros, gente que não pagou preço nenhum e vai usufruir. Então ele saiu desse senso, ele disse, não, eu não estou conformado com isso, eu não quero, eu vou fazer diferença, entende? Nós temos que aprender a fazer isso. Não ande pela média, não ande pelo senso comum. Se Deus te deu algo, se Deus te levantou, faça a diferença. Volto a dizer, foi por isso que o anjo visitou o Gideão e disse, você é diferente. Você não anda na média, você não faz o que o senso comum chama ou está fazendo. Você não está fazendo o que todo mundo está fazendo. Você é o fator diferencial. E por falar em diferencial, eu passo aqui para a última lição, que é justamente o que eu chamo de diferenciação. O que é diferenciação do ponto de vista técnico? A palavra diferenciação é aquilo que agrega valores ao que você está fazendo, né? Mesmo que haja algo, outras coisas referente àquilo, mas a sua diferenciação é criar características e meios diferentes que agreguem valores ao que você está construindo, que seja diferente de todos, que faça a diferença de todos, que saia que seja diferente do concorrente, podemos dizer assim, entende? Então, você cria métodos novos de diferenciação que sejam eficazes, que destaquem você, que destaquem o que você está fazendo, o que você está produzindo. Isso é diferenciação. Então eu vejo aqui o Gideão gerando exatamente essa diferenciação, entendeu? Deus gosta de pessoas que trabalhem com a diferenciação. Você pode ter um ministério, e todo mundo pode ter o mesmo ministério, mas o teu precisa ter diferenciação, você entendeu? Você pode estar numa rua onde todo mundo tem um comércio, tem uma loja, tem do mesmo produto seu, tem uma igreja com o mesmo padrão de pessoas na rua, mas seja o fator da diferença, seja a diferenciação. Você tem lá uma padaria e tem mais 10 padarias na mesma rua. Todo mundo está vendendo o mesmo produto que você. Seja diferenciação. Bote lá o seu produto de uma forma melhor. Bota alguma coisa a mais. Personalização de atendimento da sua clientela, qualidade de produto, seu preço, atendimento. Crie um fator de diferenciação. O Gideão aqui é um fator de diferenciação. Ninguém estava fazendo nada, o cara faz alguma coisa. Ele muda. Você entendeu? Então, o que você está fazendo hoje? Outros estão fazendo? Tudo bem. É direito deles fazerem. Agora, o que você está fazendo e que outros estão fazendo é tudo igual? É uma cópia? Ou você é o fator da diferenciação? Entende? Qual é o fator de diferenciação que você agrega ao que você está fazendo? Ah, todo mundo está fazendo isso. Não, não faça o que todo mundo está fazendo. Faça o que Deus te chamou para fazer.
Seja diferente. Não seja diferente em questão de orgulho, para soberba sua. Não é disso que se trata, até porque se você quiser fazer a diferença por ser orgulhoso e soberbo, você só vai ter prejuízo, porque a soberba precede a ruína e a altivez de espírito, que é o orgulho, vai promover a sua queda. Então, falência está logo na frente de todo orgulhoso, todo soberbo. Está um pátio de falência. Vai escorregar na soberba e vai falir. Não é disso que se trata. Se trata aqui de trazer algo melhor para que você seja o fator da diferenciação. Gideão diferenciou de todo mundo. Ele levou o seu produto para o lagar, fez o que ninguém fez, ele inovou, ele simplesmente agregou valores ao que estava produzindo, o que estava fazendo, para produzir, para proteger a sua produção, entende? Ele fez o que os comuns não fizeram, ele saiu do senso, ele mudou, ele levou para o lagar o seu trigo, ele levou para o lugar onde se pisava uvas, para proteger, ele teve criatividade, ele teve inteligência, e isso provocou Deus, e isso fez com que Deus olhasse para o sujeito e falasse assim: é você quem eu vou usar para libertar, vou usar você para libertar o meu povo do domínio dos midianitas, e vou te usar por causa da sua atitude, por causa da sua inteligência, por causa da sua diferenciação. Você não é todo mundo, você tem o que todos têm, você faz o que todos fazem, mas você faz de uma forma melhor. Vamos trazer aqui para o lado profissional. Você imagina, vamos colocar aqui 2 pedreiros. Os 2 fazem a mesma coisa, mas aí um pedreiro, quando passa num lugar, ele faz mal feito, ele estraga o produto, a matéria-prima, né? Ele estraga tijolo, areia, cimento. Quando ele sai, além de não fazer tudo legalzinho, ele ainda deixa tudo sujo, o lugar, ou às vezes começa e nem termina, recebe e vai embora. Mas tem outro pedreiro que tem essa mentalidade aqui do Gideão. Ele chega, ele faz tudo para economizar, para não desperdiçar material do seu cliente. Ele faz tudo da melhor qualidade, com melhor acabamento. Ao sair, depois do seu trabalho, ele deixa tudo limpo, tudo legal. Não sai dali enquanto não terminar e entregar a obra como ele assinou o contrato e recebeu para fazer, para terminar. Ele não sai enquanto não fizer daquele jeito. Qual fez a diferença? Quem foi o fator diferencial aí? Obviamente que foi aquele que cumpriu o contrato, que fez tudo certo, o cara que honrou o seu compromisso, sua palavra, fez bonitinho, fez acabamento. Essa pessoa, com certeza, será até mesmo honrada pelo seu cliente e terá o cliente satisfeito que vai divulgar o seu trabalho para outros. Agora, um cliente insatisfeito jamais divulga o trabalho porco e antiprofissional do outro pedreiro que fez. Então, esse é o fator diferencial. Agora, isso também pode ser aplicado ao ministério, à fé, à família, tudo que vem na sua mão para fazer. Você pode fazer uma porcaria, com um porcalhão, ou você pode fazer da melhor forma possível, né? Você pode ser um motorista de táxi, um motorista de aplicativo. O cara faz tudo, atende mal o cliente, não comunica, carro todo sujo, não tem atendimento. Ou você pode mudar. Tem o carro limpinho, bonitinho todo dia, você honra o cliente, trata bem o cliente, tem uma aguinha, tem uma balinha, alguma coisa que até antigamente tinha, né? Logo começou, hoje nem tem mais. A grande maioria dos aplicativos, dos motoristas de aplicativo não tem. Então, entra por relaxamento. Você quer fazer a diferença na fé, no ministério, né? Você é homem de Deus? Então seja íntegro,
Seja íntegro, faça a diferenciação. Num mundo onde as pessoas estão dizendo que todo pastor é ladrão. Será mesmo? Você é ladrão? Então faça a diferença, para que você não entre no censo, para que não seja igual a todo mundo, né? É assim? Ah, fulano é um mau caráter. Você é mau caráter? Então você pode fazer a diferenciação. Você pode ser diferente. Você pode criar uma outra imagem, mudar completamente. E é assim que Deus nos abençoa, a honradez, as coisas corretas da vida, um bom caratismo, sinceridade, lealdade, fidelidade, essas coisas corretas atraem a manifestação de Deus para a nossa vida. Entendeu? É importante entendermos isso. O que você quer fazer? Faça melhor. Seja melhor. Não como soberba, como eu já disse, mas seja com humildade, mas com profissionalismo, com vida com Deus, com princípios, com honra na sua vida, para que Deus se agrade e para que os homens também se agradem daquilo que você está fazendo. Então, que Deus te abençoe. Esta é a palavra da mentoria desse dia para a sua vida, tá? Vou malhar meu trigo no lagar. Vou fazer o inusitado. Vou fazer o improvável, onde ninguém jamais imagina. Eu estou fazendo. Amém? Então que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família, seu trabalho, seu ministério. Que Deus abençoe sua carreira, sua profissão. Eu declaro a bênção de Deus sobre você. Vamos orar por essa palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero glorificar o Teu nome nesse dia, pedir Tua bênção sobre a vida de todas as pessoas que estão aqui comigo, daqueles que vão assistir essa live, daqueles que vão compartilhar, daqueles que vão estar sendo edificados por essa palavra. Que o Espírito Santo os abençoe, os use, aqueles que estão fracos ou desanimados espiritualmente, quem não está ativado espiritualmente, sejam reativados nesse dia, pelo poder do nome de Jesus. Abençoa a vida financeira, abençoa a vida profissional, a vida ministerial, abençoa a vida espiritual de cada um, a vida familiar, o casamento, abençoa os filhos. Eu declaro a vitória do Senhor sobre a casa de todos os teus filhos. Eu declaro a vida de Deus sobre eles, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Que Deus abençoe você. Essa palavra foi boa para você, falou contigo. Então aproveita, copia o link, compartilha na sua página, marca pessoas, manda para outras pessoas, compartilha nos seus grupos do WhatsApp o link, compartilha nos grupos do Facebook, se você tem algum grupo no Facebook. E lembrando, pessoal, que ainda não fez inscrição no meu canal no YouTube, daqui a pouco eu vou mandar uma palavra para lá muito forte, muito boa, tá? Você deve participar, são palavras de mentoria, palavras de edificação, canal Osmarino Araújo. E não esquece de apertar lá o sininho para que você seja notificado sempre que eu colocar um vídeo novo, ok?